Amados irmãos, Shalom, bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da administração da palavra. Este programa enquadra-se na nossa rubrica de coaching espiritual e tem como intuito a partilha da boa nova em forma de ministração da palavra. Constitui nosso interesse por via desta série de programas de ministração da palavra, podermos desenvolver certas virtudes na comunidade da qual nós servimos. Virtudes estas que são, designadamente, desenvolver o hábito da meditação contínua às Escrituras Sagradas, para que daqui possamos não só compreender a palavra, mas também compreendermos a vontade de Deus nas nossas vidas. A segunda virtude é o desenvolver o hábito e o gosto da oração contínua. Orar e vigiar, esta que é a exortação do mestre da oração, Jesus Cristo de Nazaré. O terceiro objetivo que nós pretendemos por esta via é o de unir a comunidade. Nós sabemos que por intermédio da oração nós encontramos um senhorio, no senhorio de Cristo, que é aquele que, fazendo-se como o próprio Cordeiro Pascal, ele ali em Gólgota venceu a morte, consequentemente foi o seu sangue derramado ali que uniu todos nós para que formássemos uma nova família, para que formássemos uma única família, que é a Nova Jerusalém. Então nós pretendemos por essa via também, através desta união, fazer com que nós possamos crescer na fé, crescer na empatia e crescer no serviço ao Senhor, que é simplesmente uma forma de manifestar o amor. Este amor, que é o amor que Cristo nos trouxe como novo padrão. Um amor que recorria a um padrão infinitamente superior ao amor que era apregoado no Antigo Testamento. Sempre que nós percebemos que devemos amar ao próximo, tal como Cristo amou a sua igreja. Então, esses são os objetivos. Por fim, associado a este, é também o de alimentar continuamente a igreja. A igreja, enquanto o corpo de Cristo, enquanto um conjunto de membros ou de partes, sendo sempre presente, termos a consciência de que todos os membros ou todos os órgãos são operados por um mesmo Espírito e que todas as igrejas, todas as missões, todas as assembleias também são servidos por uma mesma cabeça ou por um mesmo Senhor. E tudo isto forma aquilo que nós chamamos de Igreja Espiritual de Cristo. Então, para o dia de hoje, vamos nos focar no tema a defesa de Paulo e do seu ministério. No caso, é um ministério apostólico, como sabemos. Este tema nós vamos refletir à luz da Epístola aos Coríntios, livro 2 de Coríntios, no trecho que vai do capítulo 10, verso 1, até o capítulo 12, verso número 10. Antes de nós olharmos com cuidado e com profundidade este tema, vamos recuar para lembrarmos do que é que nós tratamos na última sessão da administração da palavra. E nesta, que foi há 7 dias atrás, nós estudamos sobre a Epístola 1 de Coríntios. E o tema que coube essa nossa reflexão ao livro de 1 de Coríntios foi a doutrina da ressurreição. Através deste tema, nós quisemos compreender quais são os muitos riscos que aquela comunidade que havia sido ali instalada em Corinto por parte de Paulo corria por intermédio de muitos cismas ou divisões que estavam a ocorrer por força das muitas culturas e etnias que existiam ali, naquela comunidade de Corinto. Então, um desses problemas que aquela comunidade tinha era sobre a ressurreição. Então, Paulo, ao escrever aquela epístola, pelo menos na componente que nós dedicamos ao estudo, era precisamente para que Paulo corrigisse esse problema que existia
sobre a crença da ressurreição. Então, Paulo, usando os seus argumentos apostólicos, na base dos princípios de defesa do chamado apostólico, fundados na sua própria vida e testemunho, ele descreveu e trouxe à tona os fundamentos que demonstravam que Cristo era ressuscitado, que Cristo era vivo e que Cristo era a primícia dos primeiros, era um proto-antepassado. E esta revelação é, como nós sabemos, muito importante para várias comunidades, para várias culturas, mas em particular também é tão importante para as comunidades tribais, sobretudo as comunidades africanas. Estas que, de certa medida, vivem também esta doutrina da ressurreição sobre os seus antepassados. Então, por intermédio da questão da cristocentridade, que foi o padrão que Paulo chamou, para que este fosse ser o padrão que pudesse unir e não dividir. Porque se cada um levantasse e pregasse sobre a sua cultura ou tradição, este estaria a agudizar aquele cisma ou aquela separação, porque estaria a falar dele próprio. Então Paulo, ele exorta a que as pessoas falassem de Cristo, pelo fato de Cristo ser aquele que havia unido todo o povo, toda a comunidade, toda a igreja. Então foi sobre isso que nós tratamos na última sessão. Para esta 2, cujo tema é a defesa de Paulo e do seu ministério, o tema já por si sugere que, quando dizemos defesa de Paulo e do seu ministério, sugere que Paulo, neste trecho, vai apresentar, é como se ele estivesse numa discussão, não é? Discussão com pessoas específicas e uma discussão sobre temas claros e conhecidos. Então, Paulo vai usar deste trecho para apresentar a sua defesa contra aquilo que ele era acusado. Então, vamos primeiro perceber do que Paulo era acusado, para depois percebermos porque o tema, a defesa do Paulo e do seu ministério. E como nós vemos em forma de conteúdo deste tema, nós temos 5 partes. Vamos estudar esse tema de compondo em 5 partes. A primeira, vamos ver então quais eram as acusações e respectivas defesas, não é? 2 acusações, basicamente 2 autodefesas de Paulo. Então, esta vai ser a primeira parte. A segunda parte vai ser este tema, como nós dizemos, prometido a um homem. Significa que Paulo, ele prometeu que iria conservar aquela comunidade que ele tinha instituído. Ele se otorgava o papel de ser um pai espiritual para aquela comunidade. Porque pelo fato de ele ter criado aquela comunidade, ele também tinha o dever de poder cuidar ou de velar por aquela comunidade. Então, neste cuidado, este velar, este zelo que tinha com aquela comunidade, ele entrava com um papel, com uma responsabilidade de um pai, que segundo a tradição judaica antiga, os pais prometiam as suas filhas para certos noivos. Então, era o caso deste Paulo, que também havia prometido a um homem com H maiúsculo, que havia prometido a eles para que eles fossem ser noivas de Cristo. E como tal, Paulo tinha o cuidado de conservar este povo para que conservasse a sua fé imaculada e também conservasse a sua fé em castidade. A terceira parte é quando Paulo, usando outros argumentos, ele se apresenta como sendo um apóstolo simples. E sendo um apóstolo simples, ele começa por exortar a doutrina de Cristo, que é Cristo que veio se apresentar como um servo fiel. Então, o apóstolo Paulo aqui, usando pelos mesmos argumentos, ele diz que ele não se fez um peso para a comunidade. Ele pregou o evangelho de graça, tal como também de graça, ele foi glorificado, foi justificado. A quarta parte é quando Paulo também se faz de insensato. Quando ele antes havia chamado de insensato aqueles super pregadores, o fato de esses super pregadores poderem se qualificar a si próprios, eles poderem se otorgar a qualidade
mas eles punham como padrão de comparação a eles próprios. Então, chamava isso de insensatez. Então, neste momento, é quando Paulo, ele também, fazendo-se de insensato, ele demonstra que ele próprio também era tão bom ou superior até do que aqueles apóstolos eram. Ele traz aqui alguns argumentos dele enquanto um ser carnal. Aqui, na última parte, é quando Paulo traz como um argumento ele enquanto um ser espiritual. E ele aqui, então, faz menção a uma experiência espiritual que ele teve de arrebatamento dos seus órgãos de sentido em Cristo. Então, é quando ele, fazendo alusão a esta parte, ele traz o fundamento da cruz, traz aqui a questão do mistério do sofrimento. Ele dizendo, por fim, que ele tornava-se forte quando se sentia fraco. Daí que ele diz o verdadeiro poder da fraqueza, esta fraqueza que é justificada ou é recompensada na cruz, quando a pessoa, de forma consciente, faz da sua debilidade uma forma de solidariedade em Cristo, aquele que é o Senhor da misericórdia. Antes de entrarmos assim, vamos ver em que contexto é que isto foi escrito. Aqui nós vamos só atualizar os contextos. Nós vimos o contexto da 1 de Coríntios. Então vamos atualizar os contextos. O que aconteceu desde a 1 de Coríntios até essa parte? Então são esses acréscimos que nós vamos trazer para atualizar o contexto segundo o qual estava por detrás deste estudo ou deste tema. Paulo vai primeira vez para Corinto no ano 51 e 52. Mas a carta que é catalogada no Novo Testamento como 1 de Coríntios, aquela não foi a primeira carta que Paulo escreveu para aquela comunidade. Houve uma primeira carta que Paulo escreveu para aquela comunidade, mas que essa carta ela não foi conservada e até nós. Esta carta não chega até o nosso conhecimento. Mas já há certos tratos, há certas partes, passagens ao longo de 1 e 2 de Coríntios, onde se percebe ou há um certo excerto daquela carta que não aparece, bem como também lá faz-se menção que houve uma primeira carta que Paulo escreveu para aquela comunidade. Entretanto, depois de Paulo ter escrito a primeira carta, Paulo faz aquela visita no ano 51 e 52, depois ele escreve a primeira carta, que está registrada como 1 de Coríntios, no ano 53. E ele envia essa carta pelos seus emissários. Depois de ele ter enviado a primeira carta, que era com o objetivo de resolver alguns problemas que aquela comunidade estava a ter de interpretação do Evangelho. Por que aquela comunidade estava a ter problemas de interpretação do Evangelho? É que Corinto era uma cidade cosmopolita e lá viviam povos oriundos de muitas culturas, de muitas etnias. E estava lá a haver um conflito étnico na interpretação do Evangelho, na medida em que não havia um padrão único que o conseguisse assemelhar a todos. Isso estava a causar divisões ou cismas. Existia risco dessa divisão ou cisma se agudizar cada vez mais. Então é quando Paulo escreve essa carta que é designada 1 de Coríntios, que não foi a primeira carta, era a segunda carta, na verdade, Paulo escrevia, para trazer resposta a aqueles problemas que aquela comunidade havia levantado, que tinha chegado ao conhecimento dele, que ameaçava dividir aquela comunidade. Depois de Paulo ter escrito isso, as coisas não pararam por ali. Aqueles que foram atrás de Paulo, que agora em 2 Coríntios, Paulo já os designa como sendo superapóstolos, induzindo aqui que se a palavra super supõe-se que sejam apóstolos que eram superiores a ele. Se nós quisermos perceber o que pode ser uma superioridade em termos de apostolado relativamente a Paulo, eventualmente aqui na retina pode nos parecer que sejam aqueles apóstolos que testemunharam o ministério de Cristo, que conviveram com Cristo. Os 12. Mas não se tratam aqui dos 12. Tratam-se aqui de outros que eram pregadores,
e que se apresentavam como apóstolos, isto é, pessoas que se apresentavam como sendo doutrinários e que eram pregadores do Evangelho e que iam para lá para transmitir uma verdade, que aquela verdade distorcia os ensinamentos que Paulo havia deixado. Então, é neste pano de fundo que Paulo escreve a segunda carta. Nesta segunda carta, Paulo aqui, ele já não fala no plural, no sentido de dizer nós. Ele aqui já fala dele no seu nome pessoal, ele dizendo eu, Paulo. Então aqui é o Paulo em que ele aparece, salta e emerge, levanta-se para pessoalmente defender o seu chamado apostólico ou defender o seu ministério. Então, este foi o pano de fundo desta carta. Então, começando aqui nas apologias, acusações e autodefesa. Começa aqui este trecho, o apóstolo Paulo, ele exortando ou rogando para que o povo seguisse o padrão da doutrina de Cristo, não é? Ele aqui fazia apelo para que o povo seguisse a benignidade e a mansidão de Cristo. Numas Bíblias dizem mansidão e benignidade, noutras dizem mansidão e bondade. Mas aqui esses dois construtos são usados, remetem a Mateus capítulo 11, versículo 29, em que Cristo chama o povo, chama todos que estão cansados e oprimidos, dizendo, vinde a mim, eu que sou manso e humilde de coração. Paulo, usando este alinhamento, ele então roga, exortando para que o povo também assim procedesse, obedecendo a Cristo. Depois ele já diz eu, Paulo, não diz nós no plural, diz eu, Paulo. Eu também, Paulo, quando estou convosco, eu sou manso. Quando estou convosco, eu sou manso. Mas quando eu estou distante de vós, eu sou um pouco mais exigente do que presencialmente. Então, ele também diz e ele se identifica com este padrão, este proceder de Cristo, arrogando-se a ele próprio qual o procedimento dele. O que acontece? Paulo era acusado de duas coisas. Primeiro, Paulo era acusado de não ter tido uma relação mais íntima com Cristo do que aqueles outros apóstolos ou aqueles outros pregadores. Esta era a primeira acusação de que Paulo era alvo. Existia uma segunda acusação de que também Paulo era alvo. É que eles também diziam que o Paulo, ele era uma pessoa cobarde, no sentido de que ele era só muito duro e ríspido nas cartas a escrever, mas que ele, quando se fizesse presente, ele já não mostrava a mesma postura. Era uma pessoa que era retraída. Então, essas eram as duas acusações que recaíam sobre Paulo. Então, Paulo começa a usar os seus argumentos aqui para rebater contra esses dois argumentos. Então, ele começa a desenvolver as suas respostas ou a autodefesa a essas acusações nos seguintes termos. Paulo começa primeiro por defender a acusação de que era alvo, de que ele não era tão íntimo a Cristo quanto os outros haviam sido. Então, sobre este quesito, Paulo começa por referir-se que, do mesmo modo que eles dizem ser batizados, dizem ser conhecedores de Cristo, também de igual modo e grau, ele também conhecia a Cristo. Paulo vai longe, referindo-se a esta defesa sobre a sua intimidade com Cristo, dando a conhecer os muitos testemunhos que ele viveu na sua experiência pessoal.
Nessa vertente relacionado ao grau de intimidade da relação que ele teve com Cristo, importa aqui realçar que ele já havia, como nós vimos em 1 Coríntios, ele dizendo que ele tinha sido como um aborto ou como um parto fora do tempo, na medida em que, do mesmo modo que Cristo apareceu para os 12, também havia aparecido para ele fora do tempo como um aborto. Então, ele traz todos esses argumentos para poder apresentar a sua autodefesa sobre o seu grau de intimidade e de relação com Cristo comparativamente aos outros. No que se refere à questão sobre este caráter que eles diziam que o Paulo ele era só ríspido nas cartas, na sua comunicação escrita, mas quando era comunicação verbal, ele não era assim. Então, Paulo, neste interregno, nesta passagem, ele começa por dizer que enganam-se vós que assim pensam, porque da mesma forma que eu sou rigoroso e ríspido na escrita, também o serei quando estiver presente diante de vós para poder testemunhar e defender aquilo que é a revelação e o conhecimento que eu tenho sobre essa mesma verdade. Então, Paulo começa por dizer que o seguinte, que ele estava com medo, não é? Ele começa a dizer que ele estava com medo pela forma fácil como este povo havia sido desviado da verdade por se deixarem levar por palavras, por deixarem levar por retóricas, deixarem-se levar por conhecimentos, deixarem-se levar por promessas que não passavam de fábulas. Então, ele, usando desses mesmos argumentos, ele defende, por um lado, sobre a questão que dizia a respeito ao seu grau de intimidade e de relação com Cristo, e também ele defende sobre essa sua postura, que ele diz que do mesmo modo que eu sou ríspido e exigente ao escrever nas minhas comunicações escritas ou nas cartas, também assim serei quando tiver que testemunhar esse mesmo evangelho também presencialmente diante de vós. Depois, Paulo, a desenvolver isto, ele começa por dizer o seguinte, passando aqui para a segunda parte, quando ele fala da promessa a um homem. Então, no que se refere à promessa a um homem, Paulo aqui ele diz assim, que poderão vocês suportar a minha insensatez? Ainda que vocês não possam suportar, eu vou ser insensato um pouco convosco. Ele começa por dizer o seguinte, que ele havia sido dada a responsabilidade de fundar aquela comunidade. E, a par disso, recaía sobre ele a responsabilidade de cuidar ou de velar da espiritualidade daquela mesma comunidade. Então é quando Paulo diz, usando um termo comum, e aqui é mais um momento em que Paulo traz à tona uma linguagem não referencial, trazendo emoções para que pudesse convencer aquelas pessoas, para que pudesse tocar e sensibilizar aquelas pessoas. Ele diz, eu por vós, eu sinto um grande ciúme por vós. E ele diz, eu vou vos explicar porque eu sinto um grande ciúme por vós. Ele diz assim, que ele havia prometido a um homem, se quisermos comprometer, ver a palavra com antes, entre parênteses, existia um costume judeu antigo em que os pais prometiam as suas filhas para um certo homem. Então, ele também, por intermédio daquela responsabilidade que ele assumiu enquanto um ministro, com o papel ou a função de ser apóstolo ou apostolado, ele também havia assumido a responsabilidade de poder conservar a noiva para aquele homem que ele havia prometido, que era Cristo. Ele dizia assim que Cristo, ele é tão exigente que ele somente aceita uma noiva que seja imaculada, uma noiva que esteja no caminho da
da santidade, que seja uma noiva, por assim dizer, que se mantenha na castidade. Então, ele diz que, da mesma forma que ele prometeu conservar ou guiar, educar e conduzir aquele povo como se fosse a noiva daquele homem que ele prometeu, então assim ele deveria proceder assegurando que o povo não se corrompesse. Por isso que ele diz, eu sinto por vós um grande ciúme. Depois ele acrescenta dizendo assim que ele estava preocupado, porque da mesma forma que o primeiro homem foi corrompido em Éden pela serpente, ele se refere a Eva, da mesma forma que a serpente corrompeu a Eva, eu também estou preocupado convosco, porque vocês aceitaram, ou pelo menos ouviram, e permitiram-se aceitar pelo vosso proceder aqueles falsos pregadores que vieram atrás de mim. Eles vieram e vos apresentaram um outro evangelho. Depois ele diz, e também eles vieram e vos apresentaram um outro Cristo. Ele dizia que, literalmente, esse outro Cristo que eles apresentaram era um Jesus que não era Cristo, porque era um outro Jesus que eles apresentaram. Na medida que ele dizia que eles apresentaram outro Jesus porque eles próprios não suportam o sofrimento, não suportam a cruz. Por essa razão é que eles apresentam um Jesus triunfante, não apresentam um Jesus humilhado, não apresentam um Jesus que seja misericordioso. E depois ele diz que também vocês aceitaram um outro espírito, que não foi aquele espírito que eu vos apresentei, que eu vos impus. Então, Paulo apresenta essas três preocupações como sendo evidências de que aquele povo corria o risco de não se conservar em castidade conforme a promessa que ele tinha feito com um homem H maiúsculo, neste caso com Jesus Cristo, que é o noivo da igreja. Aqui importa nós percebermos que este grau de amor, este zelo, quando ele diz que tinha um grande ciúme, pelo amor que ele tinha como um pai para aquela filha, faz-nos aqui a semelhança daquele amor que Deus tinha com Israel, né? Que era um amor de reciprocidade, era um amor de autodoação, era um amor de entrega, era um amor de reciprocidade. Então, esse era o padrão de amor, o mesmo padrão de amor que Deus tinha com Israel, é o mesmo padrão de amor que Cristo tem com a sua igreja. E é por essa responsabilidade que Paulo carregava de ter que conservar aquela noiva, que ele comprometeu com este noivo, que é um homem com H maiúsculo, que ele também zelava, e isso fazia com que ele sentisse ciúmes da comunidade. Desenvolvendo isto, então Paulo continua agora se comparando aos outros apóstolos. Ele diz assim, que esses superapóstolos, eles são insensatos. Por que eles são insensatos? Porque eles se comparam com eles próprios. Logo, que credibilidade tem um homem se comparar consigo próprio? Portanto, ele está se atribuindo a ser juiz de causa própria. Então ele diz que isso é uma insensatez. O melhor padrão que nós podemos seguir para podermos ser aprovados ou não é o padrão de Cristo. E quem nos aprova é o próprio Cristo, não é o homem que nos aprova. Então, Paulo, quando fala isso, ele diz assim, foi em vão que eu me despiz da minha hora para vos servir, está falando que vocês fossem glorificados. Ele pergunta, isso foi em vão? Então ele diz assim, mas ele assim fez e ele assim procedeu, porque esta é a disciplina, este é o princípio que ele bebeu, que ele recebeu. Ele diz que o evangelho chegou até ele de graça e também de graça ele também faz ao serviço do evangelho. E traz aqui alguns exemplos. Ele diz assim, que durante o tempo em que eu servi a vossa comunidade, eu não me constituía peso para vocês. Antes, pelo contrário, quem sustentou foram a igreja, foram as contribuições dos crentes, dos santos da igreja da Macedônia, que eu tive que desviar aquelas contribuições para poder sustentar as operações desta comunidade. E, para além de isto,
Então o apóstolo Paulo vai mais longe, dizendo assim: mas eu, Paulo, eu faço questão de assim ser, porque se eu assim for, aqui vai retirar qualquer pretexto de os outros apóstolos quererem proceder diferente, porque aí facilmente vocês poderão ver e testemunhar quem realmente está a pregar o verdadeiro evangelho. Não é? E o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, que ele faz questão de pregar o evangelho pela graça. Porque como os outros não fazem pela graça, então facilmente os outros não vão ter argumentos ou pretextos para poderem se arrogar de apóstolos que pregam o evangelho da graça. Depois, Paulo, então, vai mais à frente, já desce para um outro nível para poder defender o seu ministério. É quando ele, então, fala da glória de um apóstolo insensato, dizendo assim: eu também posso vos parecer insensato, e vou agora me comparar como um homem relativamente a estes outros. E ele diz assim: eles são hebreus, eu também sou hebreu. Eles são israelitas, eu também sou israelita. São filhos descendentes de Abraão, eu também sou filho descendente de Abraão. São ministros, eu também sou ministro. Só que eu sou ainda muito mais ministro do que eles são. Ele diz como é que eu sou muito mais ministro do que eles são? Pelo trabalho e pela obra. E ele traz exemplos sobre que trabalhos e que obras é que ele fez e pregou. Ele começa por dizer o seguinte, fazendo menção aos muitos trabalhos e obras que ele fez. Ele traz aqui como paralelo, como padrão, a questão do sofrimento, ou aquele Cristo sacrificado, aquele Cristo como um servo que eles não queriam apresentar, que aqueles outros apóstolos ou pregadores escondiam. Quando ele dizia, vocês receberam outro Jesus, porque aqueles apóstolos apresentaram um Jesus que não era Cristo, crucificado. Era um Jesus triunfante. Então ele diz que eu sou tão ministro, até ministro superior do que eles pelos trabalhos que eu faço e pelas obras. Então é quando ele começa a rolar que obras, que trabalhos são esses. E ele, quando começa a descrever esses trabalhos, essas obras, todos esses são na base da cruz, são na base da perseguição, são na base das tribulações, são na base do sofrimento. Ele diz assim, que eu já fui condenado a apedrejamento. Eu já fui preso pelo Evangelho. Eu já fui açoitado 5 vezes, já fui açoitado 40 vezes menos uma, porque pela lei nós sabemos que o máximo de açoite são 40. Ele foi açoitado 39 vezes, 5 vezes. Ele diz ainda que eu corri perigo de morte várias vezes, de forma viva, concreta. Em Damasco, ele diz que ele a pregar o Evangelho, quando ele começou a ser perseguido. Damasco, ele se refere ao momento em que ele é convertido e é colocado em Damasco, a caminho de Damasco. Ele é convertido, depois de imposto as mãos, está em Damasco. E depois disso, dele passar algum tempo com os outros cristãos, ele começa então a fazer-se à sinagoga para ir pregar o Evangelho. Uma dessas vezes é que este episódio que ele faz menção de Damasco. Ele diz que uma dessas vezes, eu correndo perigo de vida, eu fui salvo. Me introduziram num cestinho que desceu de uma janela para baixo. Isso fez com que mais uma vez eu escapasse da vida. Então, ele traz esses padrões para dizer, se quisermos ser insensatos, então que sejamos insensatos em qual medida? Ele diz, se nós tivermos que nos gloriar de alguém, que esse alguém seja Cristo glorificado. Esse é que sim, nós podemos ou devemos nos gloriar. Nós não devemos nos gloriar do homem. Ele disse, eu não me glorio de mim. Se eu tiver que me gloriar de mim, vou me gloriar de Cristo que opera em mim, que a sua glória se manifesta ou se manifestou em mim, segundo aquele Jesus Cristo que os outros apóstolos negavam e que foram assim apresentar um Jesus que não era Cristo, diferente deles. Então ele traz também estes argumentos para fundamentar a sua defesa. Por fim,
é quando Paulo agora circunscreve, especifica na sua defesa a questão do poder da fraqueza. Ele diz assim, que ainda que eu queira ser sensato, agora deixando de ser insensato, vou voltar a ser sensato. Ele diz assim, sendo sensato, então vou vos trazer como fundamento, não é, de provas deste verdadeiro apostolado na base daquilo que foi a glória de um homem, que ele diz que não era ele enquanto carne. E ele começa a descrever essa experiência. Ele diz que certa vez ele foi arrebatado, os seus órgãos de sentidos foram elevados. Ele diz, não sabe se em espírito ou em carne. Diz, mas também isso não me interessa. Ele diz que depois ele foi arrebatado para o terceiro céu. E depois do terceiro céu foi arrebatado para o paraíso. Tendo sido arrebatado para o paraíso, ele lá ouviu verdades inefáveis que nenhum homem pode ser dito. E ele diz assim, e se eu tiver que me gloriar de alguém, não vou me gloriar de mim, vou me gloriar desse homem que foi arrebatado pela glória de Cristo até do terceiro, daqui para o terceiro, do terceiro para o paraíso, para que ouvisse aquelas verdades inefáveis. Então ele diz assim, mas depois de eu ter tido essa experiência, o Espírito não me deixou assim, porque senão o meu orgulho haveria de subir, levantar-se. E eu depois haveria de, em algum momento, escapar. Então ele diz que foi-me colocado um espinho entre o corpo. Como que aqui o espinho dá a entender que fosse espécie uma doença, ou fosse espécie algo que servisse como um freio para a boca dele, para controlar as emoções dele. Ele diz que foi injetado um espinho sobre o seu corpo. Então ele rogou, orou, suplicou e pediu a Deus para que lhe retirasse aquele espinho. E o Espírito lhe respondeu, a minha graça te basta, porque é na fraqueza que se opera o poder. Então, ele conclui tudo isso dizendo assim, que ele chegou à conclusão que ele se torna forte quando se sente fraco. Então, esses foram os argumentos que Paulo apresentou para poder fundamentar o seu chamado apostólico em resposta às acusações que lhe foram acusações que foram dirigidas pessoalmente e diretamente para ele. Então, ele teve que usar argumentos para, na sua experiência pessoal, isso aqui que nós chamamos é que Paulo defendeu a sã doutrina na base dos princípios do chamado apostólico, que tem no centro a própria experiência pessoal que ele teve. Tendo chegado a esta parte, abre-se agora um momento para a interação. Deixem ficar comentários, dúvidas, sugestões, para podermos aprofundar este tema. Obrigado. A paz, irmãos. Obrigado. Eu aqui tenho umas duas questões. A primeira é, quem são esses discípulos que não eram de Jesus e traziam outra mensagem diferente do Paulo e dos 12 que andaram com Jesus? Aqueles discípulos que não eram de Jesus e traziam outra mensagem diferente do Paulo e dos 12 que andaram com Jesus. O Paulo não andou com Jesus. Como teve esse todo conhecimento? Obrigado. Estimados irmãos, saudações. Queria desde já agradecer a Deus pela oportunidade de cá estar e por essa palavra que Ele trouxe-nos como alimento para o Espírito no dia de hoje. Mas, porém, para saciar um bocadinho mais essa minha, ou completar um bocadinho mais o entendimento para esta palavra, gostaria de tecer cá algumas questões. A primeira destas é o
que é não ter vergonha do Evangelho e como desenvolver a falta de vergonha pelo Evangelho. Como é que podemos reconhecer falsos profetas ou falsos pregadores, por forma a não nos deixarmos levar com suas fábulas? Qual é a importância de apresentar aos crentes a cruz e o sofrimento de Cristo? Como é que o verdadeiro pregador deve enfrentar a desaprovação das comunidades ou dos homens? Desaprovação das comunidades ou dos homens. O que é pregar o Evangelho da Graça, vírgula, como pregá-lo e qual é o seu fundamento? As obras e trabalhos de um servo o levam à salvação ou à aproximação de Cristo? Sim. Ou podemos usar podem ou levam-o à salvação ou o aproximam de Cristo? O que é e como é que podemos nos gloriar em Cristo? Como é que um verdadeiro adorador deve se apresentar diante de falsos profetas? Esta seria... Ok. Qual é a fraqueza que o Paulo refere-se que lhe torna mais forte? Como é que hoje podemos produzir obras que sirvam de defesa diante do acusador? E para fechar, qual é a importância da fé na luta contra o mal e falsas doutrinas? Obrigado. Boa noite a todos. Obrigada pela palavra de hoje. Eu tenho uma pergunta apenas. Gostava de perceber como é que o apóstolo Paulo entendia teologicamente o sofrimento e como é que o sofrimento era aplicado à luz do seu ministério. Estimados irmãos, grato sou pelas questões que foram aqui apresentadas para tornar o nosso estudo mais completo, profundo e inclusivo, na medida em que temos aqui dois sentidos e possamos também aqui assegurar que haja uma edificação mútua, que é quando há estes dois sentidos na comunicação com o devido feedback, ciente de que é o mesmo Espírito que opera a nível desta Assembleia, desta tertúlia. Então passo agora a responder as questões pela ordem de chegada. A primeira destas, 14, é: quem são esses discípulos que não eram de Jesus e traziam outras mensagens diferentes de Paulo? Estes discípulos que a pergunta refere, no texto, nas passagens que nós estudamos, Paulo descreve como sendo pregadores ou sendo superapóstolos. Estes eram judeus. Eram judeus, mas judeus não messiânicos. Portanto, são aqueles que, embora tenham visto, testemunhado e acompanhado o ministério de Cristo, eles não
aceitaram, ou não se deixaram serem modificados interiormente através daquela evangelização, daquela preparação que Cristo trouxe para que pudesse inicialmente operar neles, naqueles que fossem receber. E por intermédio daquela recepção e com o testemunho que se completaria a sua fé, eles pudessem receber o batismo pelo Espírito Santo. Para que a partir daquele momento, pelo batismo com o Espírito Santo, eles passassem a ser testemunhos da verdade. Que verdade? Que Cristo é vivo e que Cristo ressuscitou. Isto é, iriam testemunhar que a glorificação de Cristo ocorreu na cruz. Esses são os que receberam e acolheram a mensagem de Cristo. Então, estes discípulos são os que não receberam, não acolheram e não se deixaram serem transformados através da fé, que depois iria lhes permitir um encontro pessoal com Cristo ressuscitado através do batismo pelo Espírito Santo. Então, estes não conheceram Cristo ressuscitado, conheceram Cristo em vida. Conheceram aquele Cristo que viveu por 33 anos de vida. Foi o tempo que se completou o testemunho destes. Esses depois não tiveram o privilégio de receberem agora Cristo ressuscitado e Cristo glorificado. Por quê? Porque eles não se deixaram não se deixaram aperfeiçoar. Número 2. Paulo não andou com Jesus. Como ele teve todo esse conhecimento? Pois bem, Paulo não andou com Jesus durante o seu ministério terreno. Ministério terreno de quem? Do próprio Cristo. Mas Paulo teve todo o conhecimento em resultado de experiência pessoal que Paulo teve ao ter tido um encontro pessoal com Jesus Cristo ressuscitado. Quando ele a caminho de Damasco, ele pergunta: quem tu és, Senhor? Cristo apresentou-se, disse: eu sou o Cristo, aquele que tu persegues. Então Paulo teve um encontro pessoal. A partir daquele encontro pessoal, Paulo passou a ser um instrumento de Cristo. Por essa razão é que Cristo, quando vai dizer a Ananias para descer e impor as mãos sobre Paulo, Ananias perguntou duvidando: não é este aquele que nos persegue? Cristo diz a Ananias: não te preocupes com isso, porque esse já é meu. Somente vai e impõe as mãos, porque eu pessoalmente vou me encarregar de lhe ensinar a ele quais são os muitos sofrimentos que ele vai ter que incorrer por conta do Evangelho. Então, Paulo obtém esses todos os conhecimentos na base de experiências pessoais que ele teve. Ele passou então, desde então, a ser guiado pelo Espírito Santo. Isto é, quando Paulo é batizado pelo Espírito Santo, então Cristo estava lá dentro dele, porque o batismo pelo Espírito Santo ocorre no interior do seu coração. Quando Paulo é modificado, caem as camas e abrem-se os olhos espirituais de Paulo naquele momento. Então Cristo já estava lá dentro de Paulo. Então, isto é todo este manancial de conhecimento que guiou Paulo por toda a vida. Desde então, Paulo passou a ter uma vida de testemunho do Evangelho de Cristo. Então, a cada dia, Paulo somava novos conhecimentos, novas experiências, novas revelações, novo crescimento na fé. Então, Paulo foi crescendo em conhecimento na base das instruções e capacitações que ele recebia pelo próprio Espírito Santo após ele ter sido batizado por Jesus Cristo de Nazaré.
Número 3. O que é não ter vergonha do Evangelho e como desenvolver esta coragem em meu acrescento. E já estou a começar a reagir. Porque isto exige coragem. Eu me lembro, e creio que todos nós passamos por esse tipo de provações e experiências. São várias que nós passamos ao longo da nossa caminhada. Mas uma das primeiras é sempre comprar a Bíblia. E até aí, pacífico. Nós primeiro travamos uma resistência com nós próprios para comprar a primeira Bíblia. Todos nós sabemos quão difícil é ter a primeira Bíblia. Mas depois, quando vencemos isso, o Espírito Santo depois começa a fazer das suas. Quantas vezes nós, às vezes, fomos no passado desafiados pelo Espírito Santo a ter que andar com a Bíblia nas mãos, na rua, diante de pessoas que antes te conheciam como uma outra pessoa, e você ter que andar com a Bíblia. Mas essa é pela vontade do Espírito Santo. E você vê que você tenta evitar, mas você vê que aquela é a vontade do Espírito Santo. Ele diz, anda com a Bíblia na mão. Isso para dizer que o quê? Nós, como é que nós desenvolvemos essa habilidade de não ter a vergonha? Como é que ganhamos essa coragem? Quem nos dá essa coragem é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita, nos convence a cada dia a nós não termos medo das nossas fragilidades, que aí está essa fragilidade, essa debilidade. Eventualmente, outras pessoas vão ver e interpretar a nossa nova vida, a nossa nova conduta, os nossos novos hábitos, não é? Pode parecer uma certa fragilidade aos olhos do trem. A nossa condescência, a nossa empatia, a nossa mansidão, a nossa misericórdia para com os demais, aos olhos dos outros e do mundo, isso é uma debilidade, é uma fragilidade, é uma fraqueza. Mas você é convencido pelo próprio Espírito Santo a adotar isso. É por isso que o apóstolo Paulo, quando começava, ele dizia que rogo-vos que vocês sejam o quê? Mansos e benignos. Foi assim que começou o apóstolo Paulo. Então, é o Espírito Santo que nos convence a nós sermos dessa forma, não é? E isso vai crescendo em nós dia após dia, até o momento em que nós percebemos que essa nossa docilidade, mansidão, fraqueza aos olhos do mundo, isso é que nos torna forte. Quem também nos ensina isso é o próprio Espírito Santo, porque você aprende através dos vários desafios que você tem de enfrentar e superar na base de vergonhas, perseguições, rejeições. Então, nós quando aprendemos a superar, a suportar tudo isso dia após dia, estamos a tornar-nos fortes. E aprendemos que é quando nos sentimos fracos, é quando somos perseguidos, é quando somos caluniados. Daí vem as 10 bem-aventuranças. Atenção que as bem-aventuranças, elas não são voltadas ou não são apresentadas como um requisito para a salvação. As bem-aventuranças são promessas de bênçãos a quem já é convertido. Se formos a ver nas 10 bem-aventuranças, tem algumas muito específicas. Bem-aventurado aqueles que sofrem injustiças, perseguições pelo meu nome. Então ali vem todas as promessas, todas as bênçãos daquilo que o mundo reputa como loucura, como fragilidades, como debilidades. E a pessoa aprende que é ali que está o poder, é ali que está a força. Quem te ensina isso? É o próprio Espírito Santo. Você aprende sozinho, dia a dia, quando você vai fazendo, vai praticando. E você depois já começa a querer, desejar parecer fraco para o mundo, parecer vulnerável. Quanto mais vulnerável você se apresenta, mais você está a agradar a Deus. Por quê? Porque você está a mostrar que você depende só dele, não depende do homem, nem depende de si próprio. Então, quanto mais você se faz fraco, vulnerável, mais Deus te torna forte. Isso você só aprende sozinho. Nesta caminhada, nesta projeção. Todas as respostas estão nas Escrituras Sagradas. Número 4. Como é que podemos conhecer falsos pregadores de forma a não nos deixarmos levar ou seduzir pelas suas fábulas? Muito bem. O que acontece?
como é que nós podemos identificar falsos, verdadeiros pregadores? É simples? Também não é simples. Não é simples porque exige uma certa capacidade sobrenatural, porque é o próprio Espírito quem vai te revelar. Não é o homem. Não é? As coisas, a carne discerne a carne, o Espírito discerne o Espírito. Logo, um falso pregador está a ser usado por um Espírito que não é o Espírito da verdade. Quem vai te revelar que aquilo não é o Espírito da verdade? Também é o Espírito. Você tem que estar em Espírito para perceber que este não é um verdadeiro pregador. O Espírito é que vai te dizer, vai te mostrar, através de gestos, coisas mais simples. O Espírito vai dizer, até talvez pode ter te dito antes, por um sonho. Pode ter te dito antes, por uma visão, antes de você se encontrar com esse verdadeiro apóstolo pregador. Mas isso exige o quê? Você estar em Espírito. Ou você estando com ele. Preste muita atenção. Deixe-o falar. Deixe-o agir. Deixe-o apresentar as suas credenciais. Fica só atento a ouvir, a observar. Ponha todos os teus órgãos de sentido em ação. Chama o Espírito. Fique em espírito. E você há de ver. Isso pode não ser, às vezes, num único dia ou na primeira vez. Isso é algo que a pessoa treina. Isso é uma prática, é um dom que a pessoa desenvolve com o andar do tempo. Então você vai aprendendo. Uma pessoa, mais duas pessoas, igrejas, assembleias, pregadores, etc, etc, etc. Você vai aprendendo, vai sendo capacitado a saber distinguir e a não se deixar seduzir com as suas fábulas. Porque eu dizia o quê? Você tem que ficar atento não só ao que ele está a falar. Atenção, quando nós estamos a receber uma mensagem, devemos observar para uma comunicação plena. Não só o que fala, mas também temos que ver linguagem corporal, linguagem gestual, semblante, movimento corporal. Então, nós olhamos para tudo isto. O Espírito te habilita a posição dos pés, tudo. Não é? O comportamento, as atitudes, a forma de falar. Há vários sinais. Então, nós trazemos tudo isto e pomos tudo isto em ação. Mas, aí está. Há um segredo muito importante. É que nós não podemos ser presunçosos. Tampouco irmos com uma ideia preconcebida sobre uma certa pessoa. Por quê? As pessoas podem mudar e são mudadas. Existem homens de Deus que podem, em um certo momento, não ter um comportamento mais adequado, mas aquilo não lhe reputa a não ser homem de Deus. Tampouco nós devemos ser rápidos a concluir ou a decidir. Temos que ser lentos, sobretudo quando se falam dessas coisas. Temos que deixar que seja o Espírito a nos revelar, a nos dar a certeza. E nós não devemos ir com essa predisposição de que, com presunção, esta presunção mas temos que ir hábeis para poder ouvir, receber, perceber, compreender e permitir que seja o próprio Espírito a revelar. Para que nós não possamos tirar conclusões presunçosas, tampouco conclusões, como é que se diz, precoces, na base do nosso próprio julgamento pessoal. Repito, a carne discerne a carne, o Espírito é que discerne o Espírito. Se você for pela carne, não vai conseguir discernir o Espírito que está por detrás daquela pessoa. Você tem que ir em Espírito para conseguir discernir o Espírito que está lá. E se o Espírito for o mesmo, facilmente você há de sentir. Se o Espírito não for o mesmo, também você, se estiver em Espírito, vai sentir, vai se aperceber. É o Espírito que vai te dizer.
não é o teu conhecimento humano. Número 5. Qual é a importância de apresentar aos crentes a cruz e o sofrimento de Cristo? Quando nós expomos aos crentes a cruz, o sofrimento de Cristo, nós estamos tão somente a conduzir os crentes a conhecerem a verdade. Porque lembremos-nos sempre, Cristo não se apresentou ao mundo como um grande rei. Cristo era rei? Era rei. Cristo é rei. É Deus. Mas ele não se apresentou assim ao mundo. De contrário, ele fez questão de despir a sua glória. Fez questão. Então, se esta é a vontade, é a predisposição. Por quê? Porque Cristo, se ele viesse como um rei, os pequenos vinham receber, iam ficar com medo. Mas ele veio para quem? Para os pequenos, para aqueles que estavam excluídos. Então, qual foi a forma que ele encontrou para poder aqueles se identificarem com ele? Aí é que está. Então, qual é a importância de nós nos apresentarmos, ao crente a cruz do sofrimento? É que mesmo aquilo que você está a testemunhar quando vai apresentar aos crentes a cruz do sofrimento, também tem que ser a tua verdade, não a tua glória, mas a tua verdade, que é o quê? Simplicidade de Cristo. Cristo era um líder altamente simples. Por isso é que aqui mesmo, aqui nesse estudo que nós fizemos aqui, há uma parte aqui em que o apóstolo Paulo, quando está a discutir os argumentos contra os superapóstolos, ele dizia assim, que os superapóstolos haviam contorcido, haviam deturpado o verdadeiro evangelho, porque eles não apresentavam um Cristo simples. E o evangelho tornou-se simples, pela forma como Cristo apresentou o evangelho simples. Por que o evangelho tornou-se simples? Foi só porque Cristo apresentou o evangelho simples? Não, porque ele também se fez simples. Porque se ele tivesse apresentado pela palavra algo simples, mas ele não se mostrava simples, você haveria de entender? Ia causar confusão. Então, eis a importância de nós apresentarmos aos crentes a cruz e o sofrimento. Por quê? Porque a glória de Deus em Cristo manifestou-se aqui. Precisamente aqui. Foi aqui. Recordem-se vocês, quando ele diz aos seus discípulos, é chegada a hora, agora eu vou. O que disse um dos discípulos? Pedro, Simão Pedro. Ainda não era Pedro, era Simão. E o próprio Cristo repreendeu no momento. Porque percebeu que já não era o Espírito que estava a falar em Pedro. E ele, por vários anos, vários argumentos, palavras, ele até acabou dizendo convém que eu vá, convém. Reparem esta palavra, convém. Vocês vão depois agradecer, vão perceber por quê mais à frente. Então, tudo isto é a parte central do Evangelho, é a cruz, é o sofrimento. É verdade, nós vamos ter a oportunidade de discutir mais à frente essa questão de cruz e sofrimento. Número 6. O que é que o verdadeiro pregador deve enfrentar? Como é que o verdadeiro pregador deve enfrentar a desaprovação das comunidades e dos homens? Então, como é que nós devemos enfrentar a rejeição, quer por parte da comunidade, quer por parte do homem? Como é que nós devemos encarar isso, né? Como é que devemos enfrentar, como é que devemos lidar, não é, com essa desaprovação, com essa rejeição? Então, nós devemos lidar com isso da mesma forma como Cristo lidou com isso. Lembre-se ainda mais, Antigo Testamento, o povo exigiu a Samuel, nós queremos um rei. E isso deixou Samuel triste. O que Deus disse a Samuel? Samuel, este povo quer um rei. Sim, deixe-os. Atribua-lhes um rei, porque eles não estão a
desaprovar, não estão a rejeitar a ti, estão a rejeitar a mim. Então deixe-os. O que Cristo fez quando foi rejeitado pelos outros? Lutou? Não. O que Cristo ensinou aos discípulos? Andem 2 a 2. Vão para as casas que tanto almejam, aguardam e querem a minha paz que eu vos dou e o meu amor. Onde vocês forem recebidos, ali permaneçam. Onde vocês forem rejeitados, disse devem lutar. Não. Sacudam os vossos pés. Continuem. Essa é a forma que nós devemos lidar com as desaprovações, rejeições. Por quê? Faz parte do Evangelho. É consequência de nós estarmos a pregar o verdadeiro Evangelho. Você, quando prega o verdadeiro Evangelho, que é a cruz, que é o sofrimento, as pessoas gostam? Não gostam. Não vão te seguir, não vão te aceitar. Vão te rejeitar. Porque esse é o Evangelho que Cristo veio e pregou. Diferente daquele Evangelho que aqueles que estavam a cuidar do Sinédrio estavam a pregar. Cristo disse, não é esse Evangelho. Por isso é que Cristo, quando vai visitar o templo, ele encontrou aquela profanação do templo, aquilo prefigurava o que estava a acontecer dentro do Sinédrio. Reparem, Cristo traz uma imagem figurativa do que estava a acontecer fora do Sinédrio. Aquilo era um espelho do que estava a acontecer dentro do Sinédrio, que é o quê? Corrupção espiritual de alto nível estava a acontecer dentro do Sinédrio. O que Cristo fez? Expulsou os cambistas. E depois ele pessoalmente passou a ir para a sinagoga para ir pregar o verdadeiro Evangelho. O que ele estava a fazer? Estava a purificar. Então, essa é que é a mesma postura que nós hoje devemos fazer quando enfrentamos essas desaprovações. Número 7. O que é pregar o Evangelho da Graça? Como pregá-lo? E qual é o seu fundamento? O Evangelho da Graça, ele é pregado sob o requisito fundamental de que este Evangelho é para a glorificação do próprio Cristo. Por isso é que é o Evangelho da Graça. Por quê? Porque ele fez-se de graça para nós. Primeiro, ele fez-se de graça para nós, primeiro como? Quando ele carregou as nossas culpas sobre os seus ombros, homem algum merece a misericórdia de Deus, mas ele, gratuitamente, pela graça, pelo amor, ele carregou as nossas culpas sobre ele. Depois, o segundo momento em Cristo também se fez de graça foi quando ele se fez primícias para nós, em Pentecostes. Quando ele se entregou, se doou por inteiro para aqueles que o receberam. E o que fizeram aqueles que o receberam? Porque estão me a perguntar, o que? Estão me a perguntar o que é pregar o Evangelho da Graça. O que fizeram aqueles que receberam o batismo pelo Espírito Santo? Começaram a profetizar ali mesmo. A profetizar para pessoas que eles nem conheciam, nunca tinham visto, mas que eram pessoas que estavam a precisar de ouvir aquilo que eles estavam a falar. Por isso é que aquelas pessoas, quando estão a passar, pessoas de outras origens, que não eram galileus, veem que galileus estão a falar a língua deles, e que estes galileus estão a falar de Deus, estão a glorificar a Deus. E eles percebiam aquilo que aqueles galileus estavam a falar. Então, isso é que é pregar o Evangelho da Graça. Isso é que é a forma de pregar o Evangelho da Graça. Qual é o fundamento? É Cristo. Qual é o fundamento? De que forma? É servir, é enriquecer as outras pessoas. Da mesma forma que nós também fomos enriquecidos por Cristo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que se nós fizermos isso, também nós estaremos a ver o nosso crescimento refletido em vós. Por isso é que ele dizia que nós nunca vamos querer testemunhar o trabalho das outras pessoas. Qual é o nosso trabalho enquanto pregadores do Evangelho da Graça? É tão somente enriquecer o trem. O trabalho que esse trem vai fazer dali em diante
já não cabe a nós, não nos diz respeito. É a porção dessa mesma pessoa, mas pela fé, nós também vemos o nosso esforço a crescer pelo serviço que as pessoas que receberam a nossa pregação também vão fazer. Mas nós não podemos, por isso, querer nos gloriar ou autotitular que somos também responsáveis pelo sucesso, pela graça e pela forma de servir que aquelas pessoas que recebem o Evangelho também vão fazer. Mas tudo faz parte de um trabalho coletivo, porque tudo faz parte do reino. Todos nós fazemos parte do reino. Então, esse é que é o fundamento de pregar o Evangelho. É enriquecer as outras pessoas. E para nós enriquecermos as outras pessoas, nós temos que nos empobrecer. Então, esse aqui é o fundamento do Evangelho, da graça. Número 8. As obras e trabalho de um servo levam-lhe a salvação ou aproximam-lhe de Cristo. Ok, a questão é se as obras e o trabalho levam-lhe a salvação ou aproximam de Cristo. Mas dissemos trabalho de um servo. Ok. Tudo bem. Se dissesse as obras e o trabalho de uma pessoa levam-lhe a salvação, aqui vou trazer os argumentos do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Salvação do ponto de vista de justificação. Ele diz que nós somente somos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras. E depois ele até diz, ainda que nós não produzimos obras, mas se somos tão somente crentes da salvação pela fé em Cristo, então nós também aí seremos justificados. Então, sem desenvolver muito, penso que este argumento é suficiente. Número 9. O que é e como podemos nos gloriar em Cristo? O que é gloriar em Cristo e como é que nós podemos nos gloriar em Cristo? Então, gloriar em Cristo é a glória que o assistiu quando ele testemunhou o Pai. E por esse ato, ele gloriou o Pai. Porque ele diz que, ao ele gloriar o Pai, então, por sua vez, ele foi gloriado dessa mesma forma, reciprocamente. Isto é, o que é gloriar em Cristo? Gloriar em Cristo foi a obra redentora que ele trouxe ao vir para testemunhar o Pai, não para glorificar a ele, não para a glória dele, era para a glória do Pai. E ele foi, por sua vez, gloriado pelo próprio Pai, quando ele gloria o Pai. Hoje, como é que nós gloriamos em Cristo? Nós nos gloriamos em Cristo quando atribuímos as honras e as glórias de tudo, sobretudo do Evangelho, para o dono de todas as honras, todas as glórias, que é o próprio Cristo. Essa é que é a forma pela qual nós nos gloriamos. Nós não nos gloriamos no homem, tampouco nos gloriamos nós próprios. Por quê? Senão vai acontecer o que aconteceu com esses superapóstolos. O apóstolo Paulo diz que eles gloriavam-se a si próprios ao atribuírem-se qualidade do seu serviço relativamente aos outros. Ele dizia que esse não é o padrão, porque isso é insensatez. Você não pode se auto-julgar. Se nós tivermos que ser justificados ou aprovados, tem que ser o próprio Cristo que nos aprova. Então, esse aqui é os elementos que podemos trazer para explicar como é que nós nos gloriamos em Cristo. Número 10. Como é que um verdadeiro adorador deve se apresentar diante de falsos profetas? Então, um verdadeiro adorador apresenta-se diante de falsos profetas de uma forma natural. Por quê? Porque quando há esse encontro entre um verdadeiro adorador e os falsos profetas, temos que saber que esse encontro é pela vontade de Deus. Se for pela vontade de Deus, então significa que ali há o quê? Há um conflito de forças. Aquele que estiver espiritualmente mais forte, ali, naquele encontro,
vai se impor relativamente ao trem. Então, como é que nós nos fazemos? Quando estamos diante de falsos profetas, que nós sabemos que são falsos profetas, mas nós somos verdadeiros adoradores, nós sabemos que nós fomos colocados por Cristo ali para poder ir evangelizar essas pessoas, para poder ir testemunhar a Cristo diante dessas mesmas pessoas. Ainda que eles tragam fábulas, sofismos, isto e aquilo, eles vão se aperceber que a tua fé é firme, você está na rocha firme. E eles tão pouco vão despender força, esforços em quererem vos levar para o caminho deles. Porque eles vão perceber, do contrário, eles não vão ter força para pelejar contra vós, sejam quando forem os verdadeiros adoradores. Eles vão sentir frio na barriga, eles vão ter medo. Um verdadeiro adorador não deve ir com orgulho, com vanglória para os falsos profetas. Deve ir com a humildade de Cristo. Com a humildade de Cristo. Saber que se isto ocorreu, foi pela vontade de Deus. Consequentemente, enquanto nos fizermos humildes, simples, pior sabendo que estamos diante de falsos pregadores, vamos levar somente a nossa essência, a nossa verdade, e vamos falar somente aquilo que o Espírito permitir. Ainda que o Espírito diga, não diga nada, somente ouça, não fala. Então, é preferível nós obedecermos ao Espírito e ficarmos calados, não falar, só ouvir. E assim estaremos a fazer o trabalho que o Espírito quis. Porque às vezes, aquelas pessoas só querem nos provocar, querem nos ouvir a falar, querem ver como nós reagimos. Mas o Espírito não quer que nós falemos, que nós reajamos. Então, vamos obedecer ao Espírito. Porque assim, o Espírito também trabalha em silêncio. Só o nosso testemunho, estarmos ali, presente, só isso, só por si, já é o trabalho que o Espírito quis que nós fizéssemos, estando diante destas pessoas, neste encontro. E não podemos olhá-los como inimigos. Deus vai usar todos os argumentos até o último instante para converter os seus. Mesmo até os falsos profetas. Se nós somos verdadeiros adoradores, então agora adquirimos também essa responsabilidade. Também converter os falsos. Número 11. Qual é a fraqueza que Paulo refere que lhe tornou mais forte? Essa fraqueza que Paulo se refere é a fraqueza da carne. Então, quando ele faz menção aos muitos sofrimentos que ele passou, ele diz que foi açoitado, foi preso, foi perseguido, foi apedrejado, ficou doente, sentiu fome, jejuou. Esses são os muitos sofrimentos que Paulo se refere, que ele passou. Então, ele o que fez? São esses sofrimentos que ele reputa de fraqueza. Por quê? Porque esse tipo de experiências que ele teve fez sentir-se fraco na carne. Por quê? Porque isso era dor, frio, fome, não é? São abalos da própria carne. Então, esses são os sofrimentos. A toda hora, mesmo aqui agora onde estamos, há sempre um conflito que representa o primeiro campo de sofrimento que nós temos. Mas aqui este conflito é um sofrimento quando nós temos a consciência disso, que é um conflito entre a nossa carne e o nosso espírito. Porque a nossa carne quer uma coisa, quer o quê? Quer cuidados, quer atenção, quer tempo, quer disponibilidade, quer recursos. O nosso espírito também quer atenção, quer recursos, quer disponibilidade, quer cuidado, quer alimentação, certo? Então, isto gera um conflito. E quando você rejeita a carne, aceitando dar atenção ao espírito, naquele momento você está a remeter o seu corpo em sofrimento, porque ele fica privado. Quer beber água, você não está a dar água.
Quer comer, você não está a dar comida. Quer atenção, não é um sofrimento, é um sofrimento. É aí opera. Então é esse sofrimento que ele faz. Então, o primeiro sofrimento que nós fazemos de forma consciente para que esse sofrimento seja uma forma de sacrifício. Sacrifício como aqui mais um elemento muito importante que era necessário trazer para poder completar a nossa compreensão. O que acontece? No Antigo Testamento, segundo o sacerdócio araônico, os sacerdotes, eles poderiam expiar as culpas, mas essa era uma expiação temporária, porque eles somente escondiam. Certo? Então, isso implicava que tinha que haver um sacrifício, mas era um sacrifício de quê? Era um sacrifício de um animal. Ora, com Cristo, ele fundou uma nova ordem, através da nova aliança, em que ele passando a ser o sumo sacerdote, ele nos ensinou um novo quê? Um novo padrão de expiação de pecado. Que ele diz que o sacrifício tem que ser santo, vivo e agradável. Então, quando nós confessamos as muitas privações que de forma consciente nós fazemos a rejeitar a nossa carne e colocamos no trono da graça hoje como seus sacerdotes, então naquele momento nós estamos a apresentar sacrifícios. E são esses sacrifícios que ele vai aprovar, vai apreciar, vai encontrar lá o quê? A nossa fé. A fé em quê? A fé nele. Por quê? Porque estamos a imitar a ele. Então, se esse for o nosso proceder, então, desta forma é que nós vamos nos tornar fortes espiritualmente. Número 12. Como é que hoje podemos produzir obras que sirvam de defesa diante do acusador? Então, as obras que nós produzimos, a primeira obra que nós produzimos é a fé. Então, essa aqui é a primeira e a principal obra que nós devemos nos apegar a ela. Porque a fé é um dom do Espírito Santo. E a fé produz obras. Então, se nós nos apegamos a esta obra, que é a fé, então, por intermédio dessa obra que é a fé, então, nós podemos produzir obras. Muitas. E as obras não são somente obras físicas, obras palpáveis, obras visíveis. Por quê? A principal obra que nós produzimos é salvar outras almas. Você, quando testemunha, você está a salvar pessoas que nem conhece, nem nunca viu, nem precisa ver, nem conhecer, mas somente você tem que testemunhar a verdade. E por isso digo, a principal obra é a fé. Então, essa aqui é a obra que nós devemos nos apegar. Na base dessa obra que é a fé, podemos produzir tantas outras obras, não é? Visíveis, não visíveis. Mas a principal obra é a fé. Então, se nós produzirmos a obra da fé, essa vai ser a principal defesa que nós vamos ter diante dos nossos acusadores. Número 13. Qual é a importância da fé na luta contra o mal e falsas doutrinas? Então, o apóstolo Paulo diz que, quando ele se refere aqui na defesa de Paulo, ele diz que aqueles que se apresentam como falsos, eles lutam, mas lutam com armas humanas. Ele diz, mas nós não lutamos com armas humanas. Nós lutamos com armas à medida e recalcadas com a nossa fé. Ele diz que a nossa guerra, esta guerra, não é uma guerra contra o corpo, não é uma guerra contra o sangue. É uma guerra de natureza espiritual. E, na base disso, a nossa luta é com a fé, que é a arma mais poderosa. Ele diz que por intermédio dessa fé nós destruímos sofismos. Destruímos o quê? Destruímos charlatões, destruímos falsas doutrinas, destruímos filosofias, destruímos conhecimentos humanos e mundanos. E até convertemos pessoas para que elas sejam obedientes. É o que o apóstolo Paulo diz nesta passagem, quando ele se refere
da luta. A questão é, qual é a importância da fé na luta contra o mal? Então, como é que nós podemos usar a nossa fé para lutar contra o mal? É através da oração. É através da oração. Então, o que isso significa? Significa que a arma mais poderosa que o apóstolo Paulo estava a se referir, ele dizia que, primeiro é preciso perceber que guerra é essa. Quem são os nossos inimigos? Qual é o modo de operante deles? Eles podem usar armas humanas, mas você não pode responder com armas humanas. Você é cristão. A tua arma é fé. Então, a tua resposta é em oração. Ele diz, pela oração tu destróis qualquer fortaleza do inimigo. Não existe império que pode subsistir diante dessa arma. É uma arma extremamente eficaz e poderosíssima, não é? Que não existe inimigo, oposição que pode conseguir subsistir. Então, isso é o que nós temos que nos lembrar de como é que nós podemos lutar contra o mal e as falsas doutrinas. A 14ª é a última. Como é que o apóstolo Paulo entendia teologicamente o sofrimento e como era aplicado no seu ministério? Então, do ponto de vista teológico, e lembro que também falamos sobre isso. Sofrimento, do ponto de vista teológico, no enquadramento da teologia, porque a teologia é o quê? É o estudo de Deus. Então, do ponto de vista do estudo de Deus, o sofrimento é a forma de nós, isto é, quando nós sofremos com alegria. Então, o sofrimento é a forma pela qual nós testemunhamos a nossa fé em Cristo. Por quê? Porque Cristo é o único caminho para Deus. Então, na ótica do apóstolo Paulo, até mesmo falando do sofrimento, o que acontece é que o apóstolo Paulo, quando ele estava a perseguir os cristãos, o apóstolo Paulo perseguia cristãos. Isto é, o apóstolo Paulo impunha sofrimento às outras pessoas. Então, Cristo faz assim, fez o contrário, porque ele queria entrar também em Damasco para perseguir outros cristãos. Cristo disse, não, eu vou inverter isso aqui. Você, ao invés de entrar como quem persegue, vou te fazer entrar como um escravo. Cristo não deixou apóstolo Paulo entrar em Damasco como quem persegue, como quem impõe sofrimento às outras pessoas. Não. Cristo, primeiro, com aquela luz muito forte, encandeia o apóstolo Paulo, ele estatela e põe-se de joelhos, fica estático, sem ação. Sem ação. Sem saber para onde ir, o que fazer, o que dizer. Então, o apóstolo Paulo teve um encontro espiritual com Cristo. É quando ele, aquela luz intensa, ele não conseguia ver, mas ele vê que essa é uma luz, é o esplendor do alto. E ele pergunta, quem tu és, Senhor? Porque ele viu que eu aqui estou diante de uma autoridade. Quem tu és, Senhor? Então, o que Cristo fez? O apóstolo Paulo entra em Damasco a ser conduzido pela mão pelas outras pessoas. Então, o apóstolo Paulo entrou em Damasco como um escravo. Não é? Ele entra em Damasco como um escravo. Quando ele já está lá, onde ele foi dirigido, para que lá ele encontrasse outras pessoas que já estavam naquela fé, que pudessem lhe tratar. E depois ele pudesse conviver algum tempo com eles. É quando aquele diz, mas por que eu tenho que impor a mão sobre eles? Este não é aquele que nos persegue, que impõe sofrimento às outras pessoas. O que Cristo disse? Disse, eu pessoalmente, eu agora, este já é comigo. Eu vou lhe ensinar os muitos sofrimentos que ele tem que passar. Então, o sofrimento é uma consequência da fé que nós professamos. Para o apóstolo Paulo, teologicamente falando, ele não sabia o que é sofrimento. Do contrário, ele até... Porque ele era um judeu zeloso, atenção, porque aqui também aí está a justificação de Deus para com Cristo. Porque o apóstolo Paulo, ele achava que estava a fazer o certo. Ele era ignorante. Não é porque ele perseguia as pessoas para infligir sofrimento
ao acaso ou porque ele simplesmente tinha acepção contra aquelas pessoas. Não, é que para ele defendeu uma fé, que ele achava que todo outro que não defende aquela fé, então esse não estava a cultuar o Deus verdadeiro. Não estava a cultuar o Deus verdadeiro. Mas aquela era a fé de Paulo. Ele era sincero naquilo que ele fazia. E Deus viu que este está ignorante, este ainda não me conhece. Mas Deus viu uma sinceridade no coração dele de lhe servir. Porque ele achava que estava a servir bem a Deus, estava a fazer a boa coisa. É o que ele achava. Estava ignorado, estava limitado. Não é? Estava limitado. Então, era isso que faltava, porque o sofrimento está no centro da teologia do ministério da graça, está no centro. Então, Paulo pudesse ser convertido, então ele teve que compreender qual é o papel do sofrimento na teologia e como é que ele iria aplicar no seu ministério. Quando ele pessoalmente começa a testemunhar os muitos sofrimentos, ele começa a colocar no centro da sua pregação e ele começa também a trazer outros elementos doutrinários, porque a doutrina do sofrimento já estava lançada, já estava completa em Cristo, mas as outras vozes foram usadas para escrever e registrar e descrever aquele sofrimento de Cristo. Porque mesmo até os 4 evangelhos é registro de outras pessoas que testemunharam, mas tudo aquilo já tinha ocorrido, já estava consumado. Faltava só o quê? Este registro em forma de cartas, em forma de epístolas, que serviam para sustentar a fé da igreja e da comunidade. Tendo chegado a este ponto, queremos agradecer este encontro de hoje e bem como a vossa participação e o vosso acompanhamento. Queremos sugerir, exortá-los para que possam partilhar este material com a vossa rede de contatos e que também façam um gosto, um like nessa mesma página para que este material possa alcançar muito mais pessoas. Como nós dissemos no início, constitui nosso objetivo, um dos nossos objetivos primordiais também é a difusão do Evangelho. Deixem ficar o vosso gosto, comentários, questões e sugestões e encontrem este vídeo nos nossos arquivos digitais, que estão nos seguintes endereços. Na nossa página de Facebook, Antônio Sende-Oficial, nosso canal de YouTube, Antônio Sende-LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, Elo App, e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.